Por ser uma ação ofertada exclusivamente pela defesa, há proibição expressa no Código de Processo Penal, no parágrafo único do artigo 626, da proibição da reformatio in pejus. Esse princípio é muito forte aqui em sede de revisão criminal. Assim dispõe o parágrafo único do artigo 626 do CPP. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Ou seja, nós temos um efeito prodômico aqui da revisão criminal que vai surtir efeito numa nova sentença, por exemplo, em caso de absolvição. Absolvido o condenado e remetido ele a julgamento novamente pela primeira instância, deve-se observar lá em primeiro grau, o juiz de primeiro grau deve observar o que foi decidido na decisão anterior que foi atacada em sede de revisão criminal, sob pena de violar esse princípio da reformatio in pejus e trazer uma pena que agrava a situação do réu. Então nós temos que ter em mente aqui que é mais uma oportunidade de perceber que a revisão criminal tem como efeito sempre o benefício do condenado, ela sempre manejada pro réu, até porque seus efeitos jamais podem vir a prejudicá-lo, ainda que no futuro. Se assim acontecer, é cabível impetração de habeas corpus, se por algum motivo o juiz sentenciante, num novo processo que foi anulado, decidir de forma contrária e majorar a pena de qualquer forma, vindo a prejudicar o réu. Cabe então a impetração de habeas corpus. Devemos também observar o que dispõe o artigo 617, quando trata da apelação, que é utilizado aqui como arrimo ao próprio parágrafo único do artigo 626 do CPP. O artigo 617 tem a seguinte redação: o Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto no artigo 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Aqui afastaríamos novamente uma alegação, ainda que como nós já trabalhamos com vocês, um princípio que não é princípio, porque tem duvidosa normatividade, a alegação de que existiria dentro da ação de revisão criminal, dentro dessa ação autônoma de impugnação, um princípio do indúbio pro societate. Aqui resta evidente que nem os efeitos da revisão criminal permitiriam um efeito, uma aplicação de algo desse jaez pro societate que venha a prejudicar o réu de alguma forma. Então a revisão criminal ela tem por escopo um benefício do condenado, seja para modificar a pena, para desclassificar o crime, para absolver ou para anular o processo. E tenhamos em mente que, se anulado o processo, se for o caso de proferir nova decisão, e se essa decisão vir a ser uma decisão condenatória, for se tornar um decreto condenatório, deve observar esse efeito prodômico, proibindo o juiz de aplicar uma pena maior ou algo prejudicial no que foi aplicado no processo originário que foi atacado por meio de revisão criminal.